Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com a representante da Chapa 2, que tem como tema principal o lema de campanha delas, que é esperançar, resistir e politizar. Estamos aqui com a nossa colega Paula Siqueira, presidente, candidata a presidente, né, para a gestão do próximo triênio. É um prazer você estar conosco aqui. E agora nós vamos falar um pouco sobre a proposta de vocês para essa campanha. Vamos começar? Que bom estar aqui, que bom banzeirar junto com vocês, que bom esse reencontro também, né? O processo de homologação da chapa não é um processo também tão tranquilo e que bom que a gente chegou, né, de forma brilhante nesse momento, que é debater democraticamente, de forma respeitosa. Então, assim, foi proposta a questão dos temas, a nossa chapa é esperançar, resistir, politizar, fala muito das nossas propostas, do nosso dia a dia, do nosso fazer profissional. Nós distribuímos a nossa proposta em 7 eixos. O primeiro eixo, compromisso ético, e uma das propostas que eu preciso destacar para quem está nos acompanhando se sentir parte desse banzeiro, né? Que é a proposta articular ações pedagógicas e disciplinadoras junto aos empregadores em defesa do exercício profissional nos diferentes espaços socioocupacional. Por que isso? Muitas das vezes, os nossos colegas estão no processo do exercício profissional, mas eles não têm apoio dos gestores. Então, nós precisamos, de fato, fazer incidência em quem emprega, né? Então, é uma pauta que também dialoga com o primeiro tema, né, proposto, que é concurso público também. Porque os nossos empregadores, eles estão contra? Muitas das vezes não. Muitas das vezes nós também precisamos banzeirar para que uma mesa de negociação seja posta. Porque o concurso público, ele tem toda uma tratativa burocrática também. Certo. Então, como você veio falando sobre a questão de concursos e nós já até pulamos uma etapa, mas qual a proposta da chapa com relação à gestão administrativa e financeira do CRES? Então, eu acredito que o processo das propostas, muito embora a gente tenha dividido em eixos, eles dialogam. Porque não tem como a gente falar de gestão financeira do CRES sem falar de concurso público. Como é que a gente alcança a adimplência do CRES? Através do profissional, de fato, né, empregado e tendo, de fato, todos os direitos garantidos, né? Então, acho que todo o processo das nossas propostas, nós estamos contra o quê? A precarização. E no momento que nós estamos agora, que eu não considero também ainda como pós-pandêmico, porém, todavia, entretanto, a barbárie que acontece com a nossa categoria. Não só com a nossa, mas nós estamos aqui para cumprir todo o enfrentamento de todos os rebatimentos que têm acontecido. Certo, Paula. E levando um pouco mais adiante, já que estamos falando de concurso público, da questão que vem dificultar, que é o diálogo com o empregador, né? A gente gostaria de saber como é que fica a questão fiscalização em cima disso. Pois é, primeiro a gente também precisa entender o conceito de fiscalizar, né? Qual é a competência do CRES? Fiscalizar quem? O quê? Né? Como é que a gente vai fiscalizar? De que forma que nós estamos, a palavra fiscalização está chegando? Então, claro que a competência do CRES é fiscalizar o exercício profissional, mas também nós não podemos negar as condições de trabalho desse trabalhador, né? Eu acredito que tem vários pontos que a gente ainda considera como pautas minoritárias, mas não são. Elas são consideradas minoritárias por quê? Porque são invisíveis. E aquilo que é invisível, a gente de fato não enxerga, não tem dados sobre isso. Quem somos nós, os trabalhadores, assistentes sociais do estado do Amazonas? Aonde estamos? Quem somos? Né? Então, assim, eu acredito que as propostas da Chapa 2, ela vem dialogar com isso. Certo. Levando um pouquinho mais adiante sobre a questão fiscalização, e a gente sabe
que um dos problemas mais difíceis da fiscalização do trabalho do assistente social, do desvio de função, que também está nessa questão da fiscalização. A gente quer saber como é que fica a questão da interiorização do CRES. Também eu me pego no processo do conceito da palavra interiorização, né? Quando a gente fala do processo de interiorização, eu quero entender que é nós enxergando, o CRES enxergando os profissionais que estão nas demais calhas do estado do Amazonas. Nós temos 9 calhas do estado do Amazonas. E é por isso que nós escolhemos a palavra, como a Carol colocou, né? Banzeirar. E é importante isso. Porque por mais que a gente diga assim, olha, no estado do Amazonas tem uma dificuldade, a logística, mas a mesma coisa que é o que dificulta é o que nos une. Porque nós chegamos aqui através das calhas. Sim, sim. E sem contar a quantidade de municípios que não consegue ser alcançado, né, na sua totalidade. Então, deve de fato haver um trabalho enfático em cima dessas questões dos profissionais que estão ali dentro da sua região, que não precisa vir para Manaus para ter o acesso ao trabalho do serviço social, para que pessoas que não têm a competência assumam a sua posição como profissional, né? Então, toda essa questão, quando a gente fala interiorização, é um leque bem grande, né? Que se nós formos explanar, a gente tem muita coisa para trabalhar. Mas a gente vai falar disso de outra forma. Embasado em todas essas questões que estão aí, nós gostaríamos de saber como a chapa, se caso vocês consigam vencer a eleição, como a gestão vai trabalhar a questão do piso salarial, que é tão massacrado aí pelos nossos empregadores, né? Que quer colocar lá abaixo do teto. Primeiro eu quero resgatar a sua fala sobre a competência, né? Eu penso que a Chapa 2 nesse processo, nós não estamos aqui trazendo o processo de quem é competente para estar nesses espaços. Eu acredito que realmente, assim como tem numa parte do eixo de formação, nós precisamos muito do processo da educação permanente, para quem de fato, né, a gente possa dar aos nossos trabalhadores, aos nossos profissionais de serviço social segurança também, né? Porque muitas das vezes, se a gente for parar para pensar num processo de competência, ele perpassa por várias situações, Sim. Né? Então, assim, quando você fala essa questão do alcance, da interiorização, aí que também fala do processo, que dialoga com o processo administrativo, porque a primeira pessoa que eu penso nesse processo, eu acho que o primeiro conjunto que eu penso, claro que é o trabalhador, né? É o profissional do serviço social. Mas eu penso muito também nesse processo interno, né? Que são os agentes fiscais. Eu fui uma trabalhadora que fui alcançada, né? Tanto em loco, no município do Careiro, como eu também fui ouvida para dentro do CRES. Então, o que acontece? A nossa própria estrutura administrativa, ela acaba não tendo pernas suficientes. Então, por isso que as coisas dialogam. Então, eu não posso dizer assim, eu não posso avaliar negativamente nenhuma das gestões. Por quê? Porque se nós chegamos até aqui, é porque nós crescemos, é porque nós florescemos. Sim, aí trazendo a sua fala para a questão aqui do debate, não falando mal das gestões anteriores, mas de que maneira vocês pretendem trabalhar essas questões, que a gente sabe que é difícil, que exige um trabalho contínuo, né? É uma continuação de cada gestão, de cada gestão que chegar ali para trabalhar, né? Então, eu acredito que o espaço, né? Acredito não só eu, como também profissional assistente social, a maioria dos profissionais assistentes sociais que vêm dos municípios, eles têm esse problema, sai do seu estado, do seu município, para ver se consegue algo melhor fora do seu município, né? Então, eu falo desse trabalhador também lá no município que pode ter esse espaço lá dentro, porque cada município precisa ter esse trabalhador, né? E muitas vezes ocupado por pessoas
que não deveria estar ali, né? Que é o que nós chamamos de desvio de função. Enfim, falando do piso salarial, nós vamos agora aqui deixar um espaço aberto para que as pessoas possam fazer pergunta, né? O público que está nos acompanhando, os profissionais que estão aí querendo saber como e de que maneira a gestão Esperançar, Resistir, Politizar vai trabalhar. Resgatando o processo do piso salarial, né? Eu sou trabalhadora do SUAS há 15 anos. Eu fui alcançada pelo SASEAN, que é um sindicato dos profissionais de serviço social, em 2015. E aí a gente vem dialogando incansavelmente, né? Tanto é que tem o processo de 2009. O piso salarial, ele é algo que ele tem que ser, enquanto CREAS, articulado com os próprios sindicatos e as outras entidades. Mas para que o trabalhador ele se sinta seguro de fazer o enfrentamento, ele precisa estar coberto dos seus direitos. Entende? Então, muitas das vezes quando a gente fala assim, porque tem um colega que se acovardou. Não. Tem muitos colegas nossos vivendo situações difíceis, sobretudo financeiramente. Então, muitos de nós têm como prioridade se alimentar. Então, não caberá à nossa gestão julgar o processo do enfrentamento. Nós vamos potencializar cada um nos seus espaços para que eles se sintam seguros de brigar, de lutar, de sugerir, porque é um processo de construção coletiva, né? E é bem isso como você falou, nós não estamos aqui como chapa 2 para fazer avaliação da gestão, né? Por quê? Porque também nós entendemos, e eu fui alcançada para esse espaço, porque eu fui resgatada através de uma campanha do Cefes sobre espaço para mulher preta e pobre, né? Então, assim, mas eu já estava lá, vivi o processo, né, quando os trabalhadores da SEMASH, que é a política de assistência social que eu atuo há 15 anos, eu estava lá. Muito embora não sendo trabalhadora de Manaus, eu era trabalhadora já concursada do município de Careiro. Só que lá no Careiro eu era a segunda, né? Nós temos a Rejane, que foi a primeira assistente social concursada. Inclusive, o meu concurso é como PAIF, assistente social do PAIF. Então, é sim uma vitória, né? Só que, é claro, a gente só vai conseguir fazer com que a categoria ela tenha segurança de fazer enfrentamento se ela não estiver preocupada com o que ela vai comer. Tem mais alguma pergunta? Algum outro colega que está aí acompanhando a nossa live gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Carol? A gente recebeu aqui, não foi bem uma pergunta que foi o seguinte, tem um assistente social que ele pergunta assim, ele volta a perguntar algo que a candidata Paula falou. O Kevin Miranda, ele tá perguntando, ele voltou a perguntar como fica a luta pelo piso salarial. Ele quer mais explicações, né? A respeito, que a gente sabe que é uma luta que ela engloba todo um cenário político também, né? E como vocês vão atuar, fazer essa intermediação, né? Com o governo, etc., todas as outras esferas políticas para que se tenha essa conquista aqui no nosso estado. Nós sabemos o posicionamento do conjunto Cefes-CREAS. E aí, quando a gente fala do conjunto Cefes-CREAS, a gente tem um legado muito positivo. É conjunto, é em conjunto. Então, independente de quem vai assumir a gestão, ela vai assumir articulando. O papel do CREAS no processo do piso salarial é fortalecer a categoria, para que ela, de fato, se sinta empoderada e com condições, sobretudo, né, de não viver assédios. Né? Não adianta também, eu cansei de estar com a blusa da PL, do piso salarial, fazendo visita, né? É importante uma camisa? É importante um boto? É importante, mas você sabe que você acaba se carimbando. Então, quando você vê o banzeiro, você não vê uma pessoa, você vê um conjunto, e é dessa forma que a gente vai para o piso salarial junto. Certo. Teve uma outra aqui, não foi bem uma pergunta, foi um comentário, tá? Mas como a gente não estou recebendo ainda aqui um comentário,
Eu, na liberdade de jornalista, eu vou te fazer uma pergunta em cima desse comentário, né? A Jane Almeida, ela disse assim, ela disse que você traz a experiência da vivência na luta pelas mulheres, crianças e adolescentes, trabalhadores e pela categoria nos territórios desse Amazonas. Então, seguindo aqui o pensamento da Jane, eu venho te perguntar, como estão as propostas de vocês com relação à representação do CRES, né, nos diferentes conselhos? Tanto tem assistência social, tem de saúde, da criança, né? Como vocês enxergam essa representação do idoso? Exato. Essa proposta, ela vem construída dentro do eixo 5 da Seguridade Social. E como essa proposta ela também foi feita num processo de construção coletiva, nós aprendemos muito. Porque, muito embora eu tenha 15 anos na política de assistência social, as outras colegas, porque é algo positivo da Chapa 2, nós temos uma capilaridade. E as colegas que são da saúde, elas trouxeram isso, né? O quanto, de fato, nós precisamos entender a seguridade como algo amplo. E aí nós colocamos aqui, estimular e contribuir com a participação de assistentes sociais nos espaços de controle social e de direito das políticas setoriais integrantes da Seguridade Social, como conselhos, fóruns, conferências, audiências públicas e outros. Por que isso? E também veio, quando a gente fala da esperançar, resistir e politizar, o politizar está dentro dessa proposta. Nós não podemos simplesmente... claro que é positivo ocupar espaços, e todos os espaços devem ser ocupados. Porém, todavia, entretanto, nós precisamos entender, né? Primeiro a quem estamos representando, e também precisamos entender, né, a quem estamos servindo. E nós, enquanto categoria, nós servimos quem? O povo, a sociedade. É por isso que eu acho rico o momento que nós estamos vivendo, né? Acho que nós estamos entrando para a história. Não só a Chapa 2, mas toda essa estrutura que estamos aqui. Teve estados que não vai ter chapa. E isso nos entristece. Então, quando aqui, no estado do Amazonas, que foi um estado que, de certa forma, quanto nós perdemos? Quem me encorajou para estar aqui foi olhar aquela coletânea e ver os girassóis, né? Cada girassol está aqui. Nós sobrevivemos, né? Nós não estamos dividindo, nós florescemos. E Paula, aproveita para você apresentar quem é que vai estar compondo essa chapa, né? Então, quem está compondo essa chapa conosco é a Francenilda, né, que dá o tom de seriedade dessa chapa. A Francenilda, ela não foi minha professora, mas todos das calhas do estado do Amazonas, né, falam assim, foi minha professora. Mas isso não significa que eu não estou aprendendo. O fato de eu estar aqui, até nessa postura e nesse processo de respiração, é fruto dela. Mas ela foi minha colega de trabalho e nós fizemos um processo muito importante e que nós colhemos frutos até hoje. Então, é com muita alegria, né, e com muita responsabilidade que nós temos a Francenilda Gualberto, né, com todo o encorajamento dela como vice. Nós temos também, como primeira secretária, a Josiara Reis, que está aqui conosco, nos acompanhando também, que é do município de Parintins. Hoje faz o processo de trabalho junto comigo. Ela é secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social, né? E ela vem também com toda essa força, né, de Parintins. Como nós costumamos dizer, ela vem com toda a pavulagem. A nossa segunda secretária... É para eu ir falando assim? Sim, pode falar. Quero lá. A nossa segunda secretária é a Daniele Barbosa, também é uma profissional incrível, né, com uma metodologia de trabalho gigante, está conosco também no processo de trabalho, foi da gestão de trabalho, ou seja, educação permanente com Daniele Barbosa. Primeiro tesoureiro. O primeiro tesoureiro é o Paulo Lira. É o nosso único homem preto, né, dessa chapa, mas ele é muito responsável por tudo isso, né?
ele foi um outro preto que me encorajou. Ele falava assim, bora lá. Eu digo, será? Ele, por que não? Então, simbora. E aí, ele veio, eu digo, então tu vai ficar aí com esse processo, muito embora eu e a Josiara, a gente tenha feito todos os cursos do TCE, fizemos Profac, né? E aí colocamos ele também, faça aí, que a gente não sabe o dia de amanhã. E aí o dia de amanhã chegou, quando a gente se viu, por que não, né, concorrer? A segunda tesoureira, a gente chama que ela é internacional, é a Lidiane Cristo, porque ela tem toda, como eu posso colocar para vocês, ela tem todo o domínio do processo do fato amazônico. Então, não tinha como não ter na chapa alguém que entendesse todos esses processos, todos esses atravessamentos. Nossa conselheira fiscal, Bárbara Lira, ela também é pesquisadora, é jovem, a gente tá eu tô com 40, né? Então, assim, eu tive que balancear. Vamos lá, vamos trazer essa juventude para cá. Então, ela é uma pesquisadora, é uma querida, né? E vem somar conosco, junto com a Luísa Osório, né? A Luísa Osório, ela tem um sobrenome potente, né? Prestem bem atenção nesse sobrenome, é um sobrenome potente. A Luísa, ela construiu ao longo também de toda a atuação dela, foi a questão pela criança e adolescente, isso dialoga muito comigo, como bem a Jane coloca. Eu não estou aqui só como a política de assistência, eu estou aqui como essa mulher, essa mãe, essa companheira que entende o processo de gênero, entende da importância de fazermos os enfrentamentos referente à violência sexual. Temos também, como conselho fiscal, a outra querida, a Juliana Maia, também pesquisadora. Nós estamos nos namorando para ver se o meu mestrado vai ser sobre desastre, porque a pesquisa, o mestrado dela é sobre desastre. E o que é interessante, como eu sou da BR-319, nós tivemos um desastre há 5 meses. Perdemos vidas. Quase uma das vidas era minha, porque eu fui para votar, quando eu voltei, quando eu passei, a outra ponte caiu. E aí a gente precisa entender, né, o que está sendo feito, qual é a incidência que o profissional de serviço social tem naquele território, né? Então a Juliana é essa pessoa que chegou, foi um encontro maravilhoso. Certo? Tem um suplente, fala alguma coisa para você. Paula, você vai agora falar dos suplentes, né? Tá. E aí, em seguida, tem uma pergunta aqui, tá? Assim que você terminar, a gente caixa uma pergunta aqui para você. Perfeito. Então, assim, teve essa pausa do suplente porque, assim, né? Olha o luxo da chapa. A nossa primeira suplente é a doutora. A gente fala, né? A doutora da chapa, que é a professora Ellen Bastos. Também é uma querida, também é uma mulher negra e que me potencializa também. A outra suplente é a Edivane Melo, que nós fomos trabalhadoras do SUAS. Hoje ela está compondo o processo da Previdência e também é pesquisadora. A outra suplente é Jauna Gorgiano, outra querida também. Sobretudo, as poesias dela me alcançam enquanto mulher, enquanto trabalhadora. Ela também é pesquisadora. Ela também foi um outro encontro muito querido. A outra suplente, Jennifer Farias, Rio Preto da Eva, mulher preta, trabalhadora do SUAS. Né, tem tocado aí nesse processo a questão do cadastro único, que ele não só serve para a política de assistência, ele é um cadastro que serve para toda atuação de política pública. Então é com muita honra, não faria essa travessia sem a Jennifer, não tem como navegar sem a Jennifer. A próxima, Nídia Soares, essa também de muito afeto. Eu acredito que eu atravessei aqui a ponte do Iranduba para eu acessar a Nídia e juntas estarmos aqui fazendo esse banzeiro. Nídia, atualmente, ela é nossa coordenadora, né, do Centro do Idoso, pauta política do idoso, está lá conosco no Iranduba também, enquanto trabalhadora do SUAS. A próxima suplente é a Maria Raimunda
que é conhecida como Dinha. Dinha, nós nos conhecemos em 2017, enquanto eu estava numa roda junto com o Ministério Público Federal. E aí, quando eu encontrei com ela, eu estava secretária, em 2017. E aí ela falou assim, mas você é secretária e assistente social? Eu falei, sim. Ela, nossa, aí abraçou assim, então não tem que ter esse susto. É como você falou, nós temos a competência para estar em cargos de gestão. Nós não somos uma categoria que é subalterna, né? Nós temos a competência suficiente para assumirmos cargos de gestão. E aí eu entendi quando você falou, né? Porque muitas das vezes a gente quer contratar assistente social para, né? Para ali, fazer um negócio. Eu entendi quando você disse. E a Dinha me despertou sobre isso. Hoje ela também é pesquisadora, né? Tá fazendo um mestrado sobre a questão do Bolsa Família. Então hoje é um dia muito, né, maravilhoso para ela. Acredito que ela esteja assim, não consegui falar ainda com ela. A próxima, gente, eu também vou ter que tomar uma água. Tá, toma água aqui que eu tô elaborando aqui 3 perguntas para você. Enquanto a gente faz uma pausazinha, a gente tem quantos minutos ainda? A gente tem que explicar o seguinte, que nós iríamos começar às 15 horas, né? Mas devido a alguns probleminhas técnicos aqui, nós começamos às 15h20. Então, o nosso horário vai se estender até 16h20, sim, tá? A próxima suplente é nada mais, nada menos, também não faria essa travessia sem ela. É a Ana Paula Angioli, né? Ela foi minha supervisora de campo na Mamãe Margarida, que foi meu primeiro, né, trabalho enquanto profissional de serviço social. E ali ela me apresentou a necessidade de ocuparmos os espaços do movimento de mulheres. Então, são 2 pautas para mim muito importantes, que é o processo de gênero, né, que a Angioli me trouxe, e a questão também do enfrentamento da violência sexual. Uma vez, Mamãe Margarida, né, sempre Margarida. E aí, desde quando eu conheci a Angioli, meu 18 de maio nunca mais é o mesmo, né? E eu não tô falando de caminhada, não. Eu tô falando de processos mesmo, estabelecer processos, audiências públicas, chamar gestores para responsabilidade. Então, assim, a Angioli, ela é muito importante, não só como suplente, porque aqui nós não estamos só no processo também de trabalho. Tem também o processo emocional, né? Estar aqui requer muito também entender o amadurecimento emocional. E ela é essa pessoa do afeto. E é o afeto casado, né? Que é meu e da Fran. A próxima é a Adriele Araújo. Nossa, essa ela veio do Nordeste pra gente. É a nossa próxima convocada, né, do concurso da saúde. É pesquisadora de saúde coletiva. É a pessoa que tem nos dado, assim, uma alegria do Nordeste. Aquela força que a gente teve agora na eleição, que a gente sabe. A Adriele é essa pessoa, né, que vem trazer assim, essa alegria do Nordeste. É uma outra querida. E a última, não menos importante, Alcione Teles, que também já fez parte de alguns processos de gestão do CRES, que vem também me dar toda a segurança de experiência, também assim como a Dani, a Josiara, a própria Fran, a própria Ana Paula. Ou seja, não é uma chapa de pessoas que não têm experiência com o processo administrativo, né? E a Alcione hoje ela é servidora da saúde no Hospital Platão, que tem toda aí, né, uma intensidade, e ela é essa pessoa que vem nos alertar de fato da importância de nós dialogarmos de forma positiva com os nossos gestores, né? A gente precisa entender que o espaço é esse, de diálogo, de debate, de fortalecimento. E assim eu te apresento a chapa 2, Esperançar, Resistir e Politizar. Muito obrigada pela apresentação, Paula. Eu vou dar um tempinho só para você tomar um pouquinho de água. Não quero mais Quer água, não? Tá quero bom. mostrar minha bandeira. Mas assim, dentro do que você falou, eu queria que você apresentasse o site de vocês, né? Porque eu entrei no site também, eu verifiquei que lá você pode ter
se antenar mais das propostas da chapa, né? Então, apresenta o site pra gente. E eu também gostaria de te perguntar, né? A gente viveu momentos, assim, bem tenebrosos aí de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, né? E até no cenário político, né? E o que nós verificamos, nós participamos até de um seminário de comunicação ano passado, feito pelo Cefes, e que uma pesquisa foi apresentada falando sobre a questão dos assistentes sociais no envolvimento com umas bandeiras de luta, certo? E o que a gente observou foi uma divisão muito grande na categoria, sabe? Com várias bandeiras de luta, até com relação a racismo e tantas outras. E com relação ao eixo 3, ética e direitos humanos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse eixo de ética e direitos humanos para a gente, envolvendo a categoria. Paula, por favor. Eu até te agradeço, porque eu tinha marcado o eixo 3 e dialogo com o que eu acabei de falar, né? Uma das nossas propostas do eixo 3 é ampliar o debate acerca dos direitos humanos e contra todas as formas de violência, opressões e autoritarismo, garantindo as especificidades da região amazônica. Divergência nós sempre vamos ter. Eu acredito que o que a gente precisa ter enquanto categoria é ter esclarecimento necessário para tomada de decisão, até para que eu entenda, né? Para que lado eu vou e o que eu estou fazendo. E isso só vai ser construído através de debate. Ontem, na reunião, na live que teve com o Cefes, né, com a chapa 1, foi muito emocionante no sentido quando falaram das contradições. A nossa categoria, a relação é contraditória. E é nesse meandro que nós precisamos ter atenção. Então, a divergência vai ter, o que a gente precisa ter, de fato, conhecimento, né, necessário para fazer as tomadas de decisão. Agora, de fato, né, a chapa 2, dialogando aqui com uma mulher preta, da Ribeirinha, da BR-319, eu acredito que a gente fortalece uma luta. Uma luta coletiva. Certo. O eixo 6 da chapa é formação profissional, né? Tem como você explicar um pouquinho mais para a gente aí de como vocês vão fomentar essas ações envolvendo aí a formação dos profissionais? Eu vou falar do eixo 6 e depois eu vou falar do eixo 7, que é o eixo também que eu muito potencializo, né? Vejo assim, tá interligado. Ia te perguntar sobre o eixo 7. Isso. No eixo 6, eu escolhi 2 propostas que eu acho que é o que mais difere, assim, porque se você for ver as propostas, elas, né, estão todas refletindo aí o que o conjunto Cefes-CRES dialoga, nos potencializa. Mas essas 2, eu acredito que ela conversa muito conosco. Tipo, defender a formação dos assistentes sociais na perspectiva crítica em parceria com entidades representativas da categoria. Cefes, ABEP, CENES, SASEAN e NUCRES. E aí o NUCRES é algo assim que mexe comigo, né? Me emociona, porque de fato a gente vê, né, o CRES lá, interiorizado, né? Então, claro que a gente não consegue, sabe, da questão financeira, da dificuldade de chegar, mas a gente acredita que não tem outra forma de fortalecer a categoria que não seja fortalecendo também os NUCRES, né? Que vai nos aproximar. E uma outra proposta que eu trago do eixo 6 para dialogar com você, que é também que mexe comigo por conta que se eu estou aqui, como eu já falei, referente da importância que foi o meu estágio, né? Então, quando a gente fala contribuir com o fortalecimento do Fórum de Estágio Supervisionado em Serviço Social do Estado do Amazonas, de modo a dar continuidade das ações, eu consigo entender a importância dessa proposta. Porque se eu estou aqui, é porque eu fui acessada lá no meu estágio sobre o que a Angioli me ensinou, ter um olhar diferenciado. Difícil? Vai ser, mas não precisa ser sofrido. E pro eixo 7, que é de comunicação, que eu sei que tu vai gostar, é o eixo que tem mais proposta. Antes da gente entrar nesse eixo, só fazer um destaque aqui, é que uma participante aqui da live, Elidiane Cristo, você acabou de responder, mas é bom a gente deixar registrado aqui a participação dela, né? Quais são as estratégias para os assistentes sociais que estão no interior, Paula Siqueira? Foi o que ela
A primeira estratégia é quem tá no interior votar na chapa 2. Respondi, Lidiane? A segunda estratégia, na verdade, a primeira foi eu trazer a Lidiane para a chapa. A segunda é quem tá lá no interior votar na chapa 2. E a terceira é a gente fortalecer os Nucres. Respondido, né, Lidiane? Então, acho que agora a gente pode entrar no eixo 7, né? Da comunicação, a gente saber muito nos interessa também. Exato, exato. Acho que nós tivemos muitas mudanças, né? Tudo mudou. Processo da gente fazer. E assim, eu era essa pessoa que, como eu tava lá no interior, porque assim, quem tá aqui na capital, recebeu um WhatsApp, ouvir um áudio, coloca no 2, vai, é natural. Então já no interior não, minha irmã. Não é essa dinâmica. Tanto é que quando quem sai daqui para fazer uma visita, já sente. Só que aí vai ficar 2, 3 dias, né? Quando você mora. Então, assim, a questão do eixo comunicação, ele dialoga muito com o meu processo que eu estou vivendo hoje, porque se vocês pesquisaram, meu Facebook eu não estava movimentando. Até porque o processo da pandemia a gente perdeu muito. E quando a gente perdeu a professora Débora, e quando a gente foi perdendo a Vera, quando a gente foi perdendo a Nils, eu digo, eu não tenho condições emocional para tocar o Facebook. E aí eu parei. E o Instagram também eu nunca movimentei. Aí agora, no processo da campanha, a Francenilda virou para mim que ela é a pessoa digital, né? Até no mercado de trabalho. E ela falou assim, não tem como. E aí, como eu faço terapia desde quando eu saí das CEAs, pelo processo da pandemia, você tá lá, né, fazendo teu processo de trabalho para uma pandemia. Então, a gente precisou se cuidar. E aí, eu fui levar isso pro processo terapêutico. Eu digo, olha, eu vou entrar na mídia, como é que vai ser? Né? Como é que... É porque você alcança o sentimento das pessoas. É uma expectativa, né? Uma coisa tá fechada aqui. Então, esse eixo comunicação, ele é algo que mexe emocionalmente. E aí, eu trouxe para vocês uma proposta que é aquela que eu até coloquei na reunião que nós fizemos com a chapa do Cefes. Disseminar uma linguagem acessível, né? Porque precisa ser acessível. Não discriminatória, não violenta e contrária a todas as formas de preconceito e discriminação junto aos profissionais e sociedade. Então, assim, essa proposta, ela é muito potente e desafiadora, né? Porque como é que a gente vai se comunicar de forma gentil, de forma acessível, de forma respeitosa? Parece fácil, mas não é. E de que forma que nós estamos nos comunicando? Né? Porque, assim, antes, eu tenho vivências, assim, e isso foi falado também ontem na live do Cefes, né? Quando a candidata a presidente falava a gente vai estar... Hoje nós estamos com o processo dos desafios, do coro. Por quê? Porque a gente ainda não acessou. Porque a gente ainda não conseguiu, né? Nem a gente daqui, nem eles de lá. E não é um desafio só da região norte, mas nós temos um agravamento, né? Mas, sobretudo, não é só se comunicar. É a forma de comunicar. Tipo, você me deixou tranquila do momento que eu cheguei, né? E isso é importante, né? Então, assim, esse primeiro contato, essa primeira fala, né? Assim também é esse profissional lá do interior. Ele vai chegar cheio de situações. E eu sei que ele vai chegar. Porque quantas vezes eu cheguei? Baseado nisso que você está falando, gostaria até de falar do município de onde você veio, é Iranduba, não é isso? Na verdade, eu sou do Careiro, sou da BR-319, lá onde eu tenho um processo do movimento das promotoras legais populares, mas hoje, meu processo de trabalho, eu estou assessora técnica da política de assistência no município de Iranduba. Sim, há um tempinho aí, mais ou menos 6 meses, durante a pandemia, sem trabalho nenhum, vamos trabalhar aí por esses ramais, né? Fazer ações sociais. E dentro do Iranduba, a gente percebeu que a assistência social, ela precisava ser mais fiscalizada, né? O trabalho assistencial do município estava meio que
invadindo o direito das pessoas, o direito de cidadania. Por exemplo, confiscar um cartão do auxílio emergencial para receber e entregar para aquela pessoa que mora lá dentro do Jamais. Vou citar um específico porque no nosso grupo que atende pessoas da terceira idade, nós fizemos uma ação e nesse atendimento foi relatado muito essa questão desse cidadão idoso não estar com o seu benefício. Quem fez isso? Assistente social ou fulano que é da assistência social. Então isso me preocupou muito. E é esse espaço aí que quando a gente fala de interiorização que eu digo que o trabalho ele tem que ser um trabalho que vai abrir vários leques, né? Que a gente vai ter que lidar com muitas coisas, né? O assistente social trabalha por meio das políticas de assistência social, né? Ele vem intervir. Então, é nessa intervenção aí que eu gostaria de saber o que a chapa, se caso eleito na gestão da chapa, vocês pretendem fazer com tantas denúncias, com tantas coisas que precisa ser suprida na assistência social. Que bom que você deu essa oportunidade para eu falar, né? Porque como bem você falou, é uma denúncia. E aí eu não preciso ser eleita para resolver isso, para fazer as tratativas possíveis, né? Você de fato formaliza uma denúncia tanto para ao Conselho Municipal de Assistência Social do Iranduba quanto para o CEAS, que é o Conselho Estadual, que inclusive nós temos na presidência do Conselho Estadual o assento do CRES, né? Então é muito importante. E uma coisa também que você me permite falar, que é interessante, que é onde a gente vai precisar romper. Iranduba não é um bairro de Manaus, ele é um município. Sim. Então, quando eu passo da ponte, eu tenho um outro município. E quantas das vezes ações, sejam elas estaduais ou de outras parcerias, elas chegam no nosso território, não que tenha que pedir licença, mas que eles não dialogam. É por isso que a palavra articulação nas nossas propostas, elas são importantes. Não adianta também que o Estado sair, né, daqui e ir para o município sem dialogar com o município. Porque uma informação dessa, uma denúncia dessa, ela é séria, né? Então, assim, quantos? Como é que foi feito? Quem foi? Aonde chegou? Né? E nós, de fato, precisamos. Quando a gente fala politizar, é justamente isso. O grau de responsabilidade que um conselheiro que representa o CRES tem. Porque são esses tipos de denúncia que chegam. E isso eu tenho certeza, né? Que é importante, sim, o CRES estar aonde ele está. Em todos os conselhos que ele adentrou. Por isso a importância da interiorização do CRES dentro dos municípios, né? Esse trabalho que, como foi falado aqui antes, abre um leque muito extenso, porque são várias coisas que tem que ser trabalhado. Né? Essa denúncia que você traz, acho que você se refere ao auxílio estadual? É mais ou menos isso. Nós formamos e nós estávamos com o vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso aqui de Manaus, que é o Wagner. Né? Eu sou educadora também social do envelhecimento humano, gerontologista. E aí nós fizemos uma ação como educadores. E dentro desse ramal veio um grupo de idosos, porque a gente foi para trabalhar com idosos. Sim. E aí veio essas questões. A minha estranheza é porque hoje dentro do município de Iranduba, como eu lhe falei, está até na nossa chapa, a Nídia Soares, ela além de ser coordenadora do Centro do Idoso, ela é presidente do Conselho da Pessoa Idosa, que inclusive essa semana nós conseguimos o fundo da pessoa idosa. E o Wagner é essa pessoa que também está morando num dos ramais. Sim. Então essa denúncia... Ele, como conselheiro estadual, aí me causa estranheza, Ele né? recebeu, a de gente quem acolheu. É a competência, mas é muito isso. Eu trabalho muito com a minha equipe de dizer assim, olha, qual é a nossa competência? Né? Isso não significa que a gente não vai fazer, mas a gente não pode se perder. Dentro do município de Iranduba, nós nos potencializamos como um sistema de garantia de direito.
E aí eu vim na OAB, na última reunião do Fórum de Enfrentamento do Trabalho Infantil. E aí, ainda há pouco, me ligaram e falaram assim, nós podemos ir no Iranduba semana que vem? A gente não consegue articular uma rede rapidamente. Eu falei, sim, dia 7 às 9 horas, lá no 7. Por quê? Porque nós temos uma agenda, pauta criança, adolescente, pessoa idosa, a política de assistência social, ela da nossa gestão, ela é pauta prioritária. Então, nós já temos uma data. Então, qualquer parceiro que chega, ele já chega com uma data, né? E isso nos potencializou. Então, sobre o processo de gestão, eu acredito que Iranduba, nós recebemos essa semana a conselheira estadual da Casa de Sara, que trabalha a pessoa idosa. E está gravada lá dizendo que o Conselho Municipal de Assistência Social é o melhor conselho do estado do Amazonas. Sim. Não dito por mim, porque eu sei que nós não somos os nossos melhores avaliadores. Sim. Não sei quanto tempo nós temos ainda. Estamos com 16 horas e 6 minutos, né? Então ainda tem um tempinho, que vai até 16h20, né? Quantos minutos? Tem uma pessoa aqui, ó, ela falou assim, é importante a gente ressaltar alguns comentários, né, no Facebook, porque a gente demonstra que os assistentes sociais estão participando desse espaço democrático, né? Isso é muito bom. E tem um comentário aqui, a Daniele Silva, ela colocou assim, estou acompanhando de dentro do ônibus. Isso é muito bom. E a gente agradece, né, a participação de todos. Sim. Eu tô também assim, me coçando que eu quero fazer uma outra pergunta para ti, candidata. Assim, a gente chegou a tocar no tema sobre concurso público, e é uma pergunta específica relacionada à efetivação da Lei 13.935 aqui no Amazonas. Recentemente a gente teve até, né, houveram situações em torno dessa lei, né? E quais são as propostas da chapa de vocês para que se efetive essa lei no nosso estado, né? Se cumpra essa lei, né? E que assistentes sociais e também tem os psicólogos possam estar inseridos, né, na rede pública de educação básica. Outra vitória, né? Que também não foi fácil, mas também a lei por si só ela não garante. E é por isso que o processo de formação de educação permanente é necessária, para quando os profissionais estiverem num espaço como esse que eu estou, eles consigam, assim como eu estou muito segura do que eu estou falando, e propondo também. Então, o que a gente se organizou? Claro que foi algo, a formação da chapa foi algo que aconteceu depois do Natal, né? Então, assim, uma das coisas que nós garantimos foi, vamos viver o hoje, né? Se eleito formos, nós vamos avaliar, né? Fazer as leituras do relatório de gestão para saber. Ninguém vai começar do zero, né? Isso que é importante. Porque enquanto profissional de serviço social, nós estaremos lá, independente de qualquer coisa. Somos base, que é uma outra coisa que eu aprendi. Base é base. E eu fui base do CRES, ocupando o assento do Conselho Estadual como Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS. Então, assim, nós vamos chegar, nós vamos alinhar, né? E vamos aí potencializar. Certo? O seguinte, essa lei, ela ainda não nos contempla numa totalidade. Porque muito embora a gente tenha uma quantidade de alunos para ter os profissionais, a gente sabe que não dá conta, né? Ainda é pouco. E referente ao concurso público, algo que de fato nos pressiona como que nos indigna até, né? Concurso público, uma vaga. Demora tanta tratativa. Eu acho que a gente gasta mais recurso. Na verdade, acho que a gente gasta mais recurso tentando fazer o concurso do que garantindo uma quantidade, né, oportuna. Então, assim, e claro que o CRES tem, né, tem de fato, como eu posso dizer, precisa fazer essas colocações, né? Mas uma mesa de negociação para o concurso público acontecer, tu tem que ter 30 profissionais como eu. Só pegando um pouco o gancho
para que Deixa- está antes, dentro, né? antes de você falar, desculpa, eu quero garantir a fala da Dani Silva, né? Eu Dani. acredito que tá no ônibus. Que tá no Eu ônibus. quero acreditar que é a Dani que eu chamo Dani do Purupuru. Eu quero acreditar, vou dizer por quê. É ela mesmo. A Dani, ela é base. E ela é base forte. Por quê? Foi com ela que nós fomentamos o CRAS rural da BR-319, que é na comunidade do Purupuru. Ela queria emprego, e ela assim, né? Eu digo, mas eu não tenho aqui. Eu só tenho lá no Purupuru. Ela, eu vou. Lá não tem energia, ela, eu vou. Lá não tem água, eu vou. Lá não tem internet, eu vou. E lá ela conseguiu, né, ofertar um serviço de qualidade. Depois que nós levamos a antena de internet, o único lugar que tinha internet e telefone era um CRAS do Purupuru. Para você ver a importância da política de assistência, mas sobretudo a importância de um profissional de serviço social dentro de um território. Então, Sim, muito obrigada, com certeza. Dani. Sim, aproveitando o gancho da pergunta da nossa colega, a respeito dessa questão da inserção do assistente social dentro do espaço educação, assim como o psicólogo, né, está na lei, não basta ter a lei, porque essa lei ela tá aí já tem um tempo, mas quando nós vamos avaliar, dentro das escolas dificilmente você vê um assistente social, né? Eles estão nos distritos, não estão na escola. E recentemente houve aí uma convocação chamada por voluntariado dentro da educação. Vocês com essa visão de gestão, o que vocês diria dessa ação? Eu vou pegar a fala da nossa próxima presidente do Cefes, da chapa única, né? Não ao voluntariado. Nem a nossa chapa 2 está no processo de voluntariado. Porque o voluntariado eu vou fazer no outro processo, não no processo de trabalho. A gente tem pouco tempo, né? Nós estamos aqui com 16 horas e 12, né? Temos 5 minutos. E eu vou fazer só um comentário aqui e a gente já faz o encerramento, tá? O Daci Ramos, a Daci, ela colocou assim, muito feliz com o processo eleitoral do CRES. Parabéns, colegas. Sigam firmes com a competência e compromisso com os direitos humanos, que conheço de cada uma, né? Cadê? A Darcy. Darcy é a política, né, de assistência, mas na proteção especial. Gente, como foi difícil, como é difícil. Questão migratória, né, os venezuelanos, enfim, nós temos muito a nos fortalecer. E eu penso que nós não somos só 18, né? Nós precisamos ser todos os profissionais de serviço social. Então, a Chapa 2, ela vem para fortalecer a categoria do Norte. Aproveitando agora, nós queremos deixar aqui esse espaço para você apresentar a sua chapa, deixar o recado para os profissionais assistentes sociais aí, para participarem, para atualizarem as suas informações no site do CRES, para que possam estar aptos a votar nessa campanha eleitoral. Deixe uma mensagem de incentivo para a nossa categoria aí. Eu acredito que o maior incentivo é eu estar aqui, né? Superando tudo e todos, né? Eu acho que o Banzeiro, ele vem forte por isso. E muito me emociona estar aqui, né, com cada um de vocês. Vamos lá, esperançar, resistir, politizar. Não é só ocupar espaços, mas a gente fazer reflexão. Que espaços são esses que nós estamos querendo ocupar? De que formas estamos ocupando e a quem servimos? Bora lá, vota, vem banzeirar, vem fazer o movimento das águas. Eu conto com você. E um abraço, um afeto. Lembrando, Chapa 2 não está dividindo, ela só floresceu. Deixa aí o endereço também, Instagram, Facebook, para acompanhar a campanha de vocês. Para tudo, vai lá no Google e coloca Esperançar, Resistir, Politizar. Tu vai ver meu rosto, gente, não é fácil não, né? Tem todo aqui os maridocínios, os amigocínios, que aí eu mando um abraço, um afeto. Foi lindo. Eu saí de casa, né, para pegar o Uber. A minha filha falou assim, Maria Luísa, de 10 anos.
vai, mãe, a senhora pode. Eu digo, posso mesmo, né? Eu posso, você pode. Então, assim, um abraço mesmo a cada um que me fez chegar aqui. Coragem, que não nos faltem coragem. E se alguma coisa deu errado, não foi para nós. Então, a gente está aqui acabando, encerrando o debate com a chapa 2, que é esperançar, resistir, politizar, né? E já aproveitamos o gancho para convidar para o dia 6 a entrevista que iremos fazer também com a chapa oponente, que é a chapa 3, né? E nós queremos convidar todos os colegas assistentes sociais para estar aqui conosco. Convida também os familiares. Vamos participar dessa campanha eleitoral que é importante para todos nós. Lembrando que depois esse material vai continuar no Facebook do CRES, tá? A entrevista. Mas depois nós vamos baixar e também vai estar lá no YouTube do CRES Amazonas. Também, a qualquer hora, quem quiser assistir pelo YouTube vai poder assistir no YouTube, tá? E lembrando que também vocês podem conseguir as propostas das respectivas chapas 2 e 3. Nós estaremos colocando na biolink do CRES as propostas da chapa 2 e da chapa 3, tá? Que quem tiver interessado vai poder, além de entrar lá na página de vocês, também pode entrar lá na biolink do CRES que vai estar esse material disponível, tá bom? Perfeito. O importante é todo mundo fazer parte, né? Todo mundo votar e depois do processo continuar, porque seguiremos. É isso aí. Obrigado pela participação, Obrigada. Paula. E boa sorte, né? E vamos fazer uma campanha aí voltado totalmente por um espaço democrático onde todos possam participar e compartilhar suas opiniões. Participe conosco aí no nosso canal, né? E quem está apto a votar, né, dona Jânia, que faça uso desse seu direito, né, para estar votando nos dias que vai ocorrer a eleição, né? Não fique de fora dessa. Exatamente. Né? Tem mais alguma coisa? Olha, a gente ainda tem, ainda temos 3 minutinhos. Exatamente. Ainda dá tempo de... Então, botar pra mim, olho pra onde? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha, alguma coisa aqui. Gente, 3 minutos falando. Foi o que o Cefes deu pra gente falar ontem, né? E recebemos muitas palmas, por sinal, em 3 minutos. Então, 3 minutos a gente faz a diferença. Gente, a gente sabe que nós, apesar de não ter sido comentado aqui, o processo da inadimplência, ele nos atinge por um processo realmente, como a gente colocou, né? Não tá fácil para ninguém. Porém, todavia, entretanto, a gente precisa fazer o corpo a corpo, porque às vezes tem aquele que é adimplente, mas ele tá fora do processo, né? Ele tá na correria, e aí isso a gente não é só para a chapa 2, é para a categoria. Vai lá, entra na bio, escolhe, com carinho, né? Com afeto. Se tu olhar com afeto, tu vai chegar na chapa 2. Então é isso, né? Nós estamos encerrando essa entrevista e como dissemos antes, dia 6, chapa 3, com o mesmo espaço de tempo e horário, e convidamos a todos a estar conosco aí participando, acompanhando a entrevista com a próxima chapa. É isso aí. Alguma coisinha, Carol? Só agradecer aqui todo mundo que participou, né? A Márcia Rejane colocou aqui oportunidades de mudanças, muitas pessoas apoiando a live, né? Com uma participação mesmo, assim, uma boa participação. O Márcio Rafael colocou aqui, dá para fazer mais uma pergunta, só que já tá bem no final, né, Márcio? Desculpa. Guarda a perguntinha aí pra próxima live aí do dia 6. Ou então vai lá no Instagram Ou vai no Instagram, né? Pois fala com vocês no Insta. Hoje à noite nós vamos fazer uma live, né, através do nosso Instagram também. Vai lá, Márcio, aparece, mostra teu CPF. Então, Paula, muito obrigada pela sua participação, né? A dona Jânia também, muito obrigada por todo o seu apoio. E a todos aqui do estúdio também do Fato Amazônico, que estiveram cedendo o estúdio para o CRES Amazonas, nossos agradecimentos. E a todos que estão participando aqui também. Nós temos uma equipe aqui, a Poliana, a professora Francenilda, tem gente da Chapa 2 aqui também, né?
Muita gente. E a Jaqueline, que está ali por trás também das câmeras, ali ajudando a gente. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Até dia 6. Estamos aí, né? É.